Vitória do Verdão. Mandou um recado aí, hein? Tá preocupado com o Palmeiras. Pelo jeito, parece que acabaram qualquer chances aí do Corinthians, né? Vamos ver aí. Mas antes, manda o teu like aí, aproveita embalo. Vitória do Palmeiras. Com o Paredão pegando pênalti aos 93. Segue o líder. Minha diretoria, o palmeirense por si só já é um torcedor corneteiro. Já é um dos torcedores mais chatos e exigentes do Brasil. Sempre foi assim, o próprio palmeirense se identifica dessa maneira. Mas ficou mal acostumado, aí piorou. Então, se o palmeirense já não aceitava nada menos do que o melhor, hoje então ele achou absurdo alguma coisa que não seja o melhor. E num momento como esse no campeonato, eu quero dizer pra você, palmeirense, que você, como eu disse outro dia brincando, que o palmeirense parecia aquela esposa do marido milionário, que o cara dá pra ela tudo, carro importado, casa na praia, viaja o mundo, puta, um iate, o cacete. Aí tem um dia que ele fala assim, amor, então sabe aquela próxima viagem para Dubai, pela quarta vez que a gente ia? Nós vamos ter que atrasar um mês que eu tenho um problema no trabalho. Ela se reúne com as amigas e fala assim, não sei, tá vendo o que eu passo? Olha aí. O que eu passo? Prioridade sempre trabalho. Não tem condição nenhuma de continuar esse casamento. O palmeirense é isso aí. Depois desses últimos anos, o palmeirense reclamando, fora isso, fora aquilo, cadê os reforços? Se tiver um absurdo, esse resultado é uma vergonha. O palmeirense é essa esposa. Vocês estão de sacanagem, pô, pelo amor de Deus, né? O Palmeiras vem num campeonato paulista ali meio turbulento, joga mais ou menos e tal, mas os resultados vêm aparecendo. O Palmeiras foi pra final do campeonato e acaba perdendo num jogo, cara, um jogo de ida totalmente aleatório. O Corinthians achou um gol, o Palmeiras podia ter achado, enfim, um jogo horroroso. E aí o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras. Gente, tirando a paixão do lado, perder uma final pro Corinthians, como perder pro Palmeiras, é absolutamente normal. Você perdeu de 1-0, não tem nada de anormal aqui, você não tomou uma goleada nem nada. Meu São Paulo já tomou umas pauladas do Palmeiras de 3, 4-0 em final, isso sim não pode. Agora perdeu um jogo de 1-0, jogo de ida, 0-0 no segundo acontece. Mas o problema é que o Palmeiras não tava jogando bem. E aí o torcedor do Palmeiras implicou que, né, antes de começar o campeonato, o problema era o centroavante. Foi lá o Palmeiras e trouxe o centroavante. Aí agora o Palmeiras não sabe exatamente do que ele tá reclamando, mas ele tá reclamando, falou, pô, não tá funcionando, vamos reclamar então do treinador. Ah, o ciclo do Abel acabou. E realmente o Abel deu uma entrevista ali falando de ciclo, ficou uma coisa meio, será que o Abel tá afinzão? Será que o Abel não tá se despedindo? Será que acabou o ciclo e tal? E pode ser, porque uma hora vai acabar, não tem jeito, né? Nada é pra sempre no futebol, dificilmente algum time na história do futebol brasileiro venceu por mais de 5 anos, né? Então é natural. E aí começa o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empata com o Botafogo em casa e o Botafogo joga um bom jogo dentro do Allianz Parque. E isso assusta o palmeirense. Ele fala, puta, agora começou o Campeonato Brasileiro. O campeonato principal, pra valer. E o meu time não foi bem na estreia, temos o problema. E de lá pra cá, amigão, o Palmeiras meteu 3-2 no Sport Cristal fora, bateu no Sport Recife fora, bateu no Cerro Porteño em casa pela Libertadores, bateu no Corinthians 2-0, um baile de bola, bateu no Internacional invicto no ano lá e bateu o Fortaleza fora de casa. E aí você vai tentar encontrar uma justificativa aqui, que o futebol do Palmeiras ele vem crescendo, ele ainda oscila e tal. E aí tem uma justificativa aqui que faz o Abel ser o treinador que ele se tornou no futebol brasileiro. Eu gosto sempre de dizer isso porque às vezes as pessoas têm a impressão de que se foi buscar um grande treinador europeu. O Abel não estava nesse patamar, o Abel era treinador do PAOK, desconhecido, terceira prateleira, e o Palmeiras deu uma oportunidade pro Abel mostrar a qualidade dele. Então não há dívida de ninguém com ninguém aí, tá, cara? Essa história de o Palmeiras deve pro Abel, deve porra nenhuma. Quem abriu as portas pro Abel dirigir um clube grande na vida dele foi o Palmeiras. Então se hoje o Abel é um treinador de segunda prateleira europeia e de primeira prateleira na América do Sul, foi o Palmeiras que deu essa oportunidade para ele e ele fez a parte dele. Então não tem ninguém devendo porra nenhuma pra ninguém. Uma troca muito bem feita. Cara, o Abel encontrou a solução pra esse time do Palmeiras, onde pouquíssimos treinadores teriam coragem de executar. O que eu quero dizer com isso? Vários treinadores provavelmente teriam a ideia de falar, pô, mas e se eu jogar o Felipe Anderson pra direita? Pô, vários treinadores poderiam ter essa ideia. O Abel não entende mais de futebol do que os outros e tal, não é isso. Todos eles entendem pra caceta. Só que, cara, você ter o culhão e o controle do grupo ao ponto de chegar e falar, vai fazer o que eu tô falando e eu tô falando pra fazer isso. 90% dos clubes, irmão, ia ter aquela torcida de nariz no vestiário. Pô, tu vai botar na direita. Os outros jogadores, esse cara tá maluco, tá inventando e tal. O Abel foi lá, botou. O jogador fez exatamente o que ele mandou, porque é confiança. Você confia no treinador que já mostrou o resultado. E o Palmeiras se acertou. Ele ajeitou a engrenagem dele com uma pecinha. Improvável, uma peça improvável, porque o Felipe Anderson foi contratado para ser ponta esquerda. Veio jogar na direita atrás do Estevão. Então, com uma mexida muito improvável, ele tornou resultados que não eram prováveis no começo do ano e muito prováveis e reais. O Palmeiras vem de 6 vitórias consecutivas, né? E não são 6 vitórias à toa, são vitórias, como eu falei, tem 2 jogos de Libertadores, tem vitória contra o Internacional lá, tem vitória contra o Corinthians, tem vitória contra o Fortaleza fora de casa, não é joguinho.
São 6 vitórias contundentes do Palmeiras, que você tem através de uma mexida. Não é, claro que não é isso que faz o Palmeiras ganhar ou perder apenas, tem toda uma engrenagem, todo um trabalho, etc. Mas o ponto de virada é essa alteração. Essa alteração é a mudança principal na forma de jogar e no time principal do Palmeiras. Você pode olhar qualquer outra, troca esse aqui, bota o Facundo ali, bota aqui. A mudança-chave é o Felipe Anderson na direita. E aí você tem que olhar e falar, não, realmente tem que tirar o chapéu pro cara, porque o cara tem a ideia de fazer e o culhão de fazer, e o respeito dos jogadores para que isso seja feito. Agora o Palmeiras se encontra na seguinte situação. 3 semanas atrás, o Palmeiras estava cheio de dúvida, reclamando, pensando se era melhor demitir o Abel, cobrando da Leila, cobrando. O Palmeiras não sabe nem o que ele está cobrando, mas ele está cobrando. Daqui a pouco ele está cobrando da organizada no Carnaval. O Palmeiras está sempre reclamando. Italiano, né, meu? Minha família é italiana, eu sei como é que é. Italiano está sempre reclamando. Mas, em 3 semanas, uma mudança de pecinha. E olha onde é que o Palmeiras foi parar. E é aí que você olha e fala, pô, realmente esse cara aqui é diferente, né? Não é à toa que eu vi essa semana aí o Filipão falando dele num podcast qualquer aí, eu vi um corte na internet do Filipão falando, como jogador ele era muito fraco, né? Eu nem me lembro dele lateral na seleção de Portugal, mas realmente como treinador o cara é nota 10 e tal, porque realmente tem o culhão de fazer esse tipo de coisa, né, cara? Uma coisa é você inventar, outra coisa é você botar na prática, dizer que vai fazer os caras aceitarem o que você está dizendo e colher os resultados. Né? São 3 processos, né, irmão? O primeiro é você ter a coragem, ter a ideia, o segundo é você ter a coragem de fazer, e o terceiro é você conseguir colher o resultado com o que você fez. Então o Abel tá de parabéns porque ele conseguiu mudar o Palmeiras, resolver um problema do Palmeiras crônico de uma maneira que ninguém esperava. E isso faz dele um treinador para receber o salário que ele recebe, para ter a moral que ele tem no Palmeiras, por causa de coisas como essa, né? De enfrentar até algumas cornetas aí exageradas da imprensa. Eu acho que o Abel é chato pra cacete, eu acho que o Abel é meio estúpido às vezes, tá tudo certo, é o jeito dele. Mas como treinador, as coisas que ele escolhe, a maneira que ele faz, esse é mais um ponto, se não for um dos maiores pontos. Palmeiras nesse momento aqui, que a gente fosse seguir aquela classificação planejada que eu faço todo ano, o Palmeiras seria ainda mais líder do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Palmeiras não tinha que ter a pontuação que ele tem, porque dentre os jogos do Palmeiras tem um clássico e tem 2 jogos fora onde você não tinha a vitória na sua perspectiva. Então o Palmeiras tem para lá de 5, 6 pontos na frente do que deveria ter. Ele tem uma campanha ainda superior, porque os adversários do Flamengo serão mais difíceis do que os do Palmeiras daqui para frente, porque o Palmeiras já pegou adversários muito mais difíceis do que o Flamengo até agora. Se a briga do título eventualmente for essa, o Palmeiras largou na frente e não é um pontinho só. A alternativa que tem pra galera agora é seguir o líder, né? Não tem muito o que fazer. É vocês aguardarem as próximas rodadas, tentar secar o Verdão. Mas eu tô achando que vocês vão ter que usar uma turbina, aquelas eólicas aí pra secar o Verdão, porque secadorzinho de vocês aí, esses Taif aí, não estão aguentando a potência do Verdão não, tá? Tá muito fraco aí, não vai conseguir, até porque o Verdão foi pro Nordeste, um calor arretado, pra vocês aí secar o Palmeiras, no calor daquele lá. Se nem esse calorão do Nordeste secou o Palmeiras, quem dirá os secadores de vocês? Manda o seu comentário aí, concorda ou discorda dele, né? Mais um vídeo pintando, clica aí. Palmeiras líder com 13 pontos contra 10 do Flamengo, aliás, 11 do Flamengo, que empatou com o Vasco, e 10 do Fluminense, que empatou com Vitória. O Verdão agora joga então contra o time do Bolívar, jogo difícil na Conmebol Libertadores, mas a gente está confiante em mais uma vitória do maior do Brasil. Avante, palestra!